Eu costumava trabalhar de madrugada em um posto de gasolina na loja de conveniência. Era perigoso e cansativo, mas eu tinha acabado de me formar no ensino médio e precisava de alguma renda. O que me fez aceitar o turno da noite foi meu chefe, que adicionou $5 por hora no meu salário para trabalhar de madrugada. Houve uma noite em que eu estava no balcão fazendo o que eu sempre fazia, jogando no meu celular, assistindo séries, enfim, esperando o tempo passar. Um carro passou direto, a uns 40 por hora, o que chamou minha atenção, já que não costuma passar carros a menos de 60 por hora por ali, naquele horário. Ele viu o posto e decidiu entrar no posto, um pouco tarde demais, pois teve que fazer uma curva agressiva para subir na calçada. Era uma picape vermelha, tanto quanto antiga, com a pintura enferrujada. Ele desligou o carro e eu voltei a assistir minha série. Após alguns minutos, eu já havia esquecido da picape quando olhei novamente vi que ela ainda estava parada, mas ninguém havia saído dela e os vidros eram escuros. Fiquei desconfortável na hora, mas quando ele percebeu que eu estava olhando, saiu do carro e começou a andar na direção da porta. Meu coração acelerou imediatamente. Ele entrou e me deu um olhar mais discreto, quase imperceptível, de canto de olho, e foi para o fundo da loja. Passaram alguns segundos e eu disse em voz alta: "Posso ajudar?" Não tive resposta. Eu já estava levantando para ver o que ele estava fazendo quando ele apareceu. Andou rapidamente até a porta e saiu, sem me olhar nenhuma vez. Ele andou até o carro com pressa, abriu a porta e começou a procurar algo. Ele tirou um objeto que eu não enxergava o que era, olhou diretamente para mim e fez gestos como quem me chamava. Comecei a tremer de ansiedade. Eu não sabia o que fazer, mas tudo sobre esse homem e essa situação me davam calafrios. Ele começou a andar em direção à porta, ainda fazendo gestos me chamando. Colocou uma das mãos no bolso, ainda gesticulando com a outra. Ele estava tentando pegar algo no bolso. Eu corri desesperadamente até a porta e tranquei. Um segundo antes de ele tentar abrir. Nessa hora vi claramente seu rosto e nós trocamos olhares. Olhei para a mão dele no bolso e tenho certeza que vi o cabo de uma faca. Eu disse que estávamos fechados, mas ele continuou parado me olhando, com os olhos mais esbugalhados que já vi. Eu andei de volta para o balcão e ele começou a bater no vidro. Ele começou a esburrar o vidro na tentativa de quebrar e eventualmente desistiu e saiu andando. Eu não olhei para ver se ele havia ido embora, apenas continuei escondida. Após algo por volta de 3 minutos em silêncio, criei coragem para olhar, quando senti meu estômago embrulhar de medo. A picape ainda estava lá, mas o homem não. Onde ele estava? No carro? Comecei a me preocupar. E se ele estivesse na porta dos fundos? Mas senti um alívio quando outro carro encostou no posto e um homem aparentemente normal saiu. Ele colocou gasolina e entrou com 2 notas de 20. Era um cliente antigo que eu via toda a madrugada. Expliquei o que acabou de acontecer e enquanto conversávamos, a picape ligou e se retirou. O homem riu e me fez rir, descontraindo o ambiente. Mas quando o homem foi embora, voltei a tremer até depois de chegar em casa. Me demiti no dia seguinte e nunca mais trabalhei e nem pretendo trabalhar em turnos noturnos. Há alguns meses atrás, viajei com minha namorada para Paris e nos hospedamos em um hotel perto do centro. Trabalho não era um problema, já que eu trabalhava com meu notebook em meus próprios horários. Então, em alguns momentos, eu me sentava na recepção do hotel para trabalhar. Eu estava trabalhando quando minha namorada me ligou, e quando atendi, fui até onde ficava o espaço de café e me serviu um copo. Minha namorada estava me ligando do quarto, falando sobre o que tinha planejado para o dia. Quando voltei para a sala onde meu notebook estava, tive uma sensação horrível ao me deparar com a mesa vazia. Meu notebook não estava mais lá. Fui direto na recepção, perguntar se alguém havia passado ali com o notebook. Ela disse que não viu ninguém e pediu desculpas. Pedi para checarem as câmeras, mas ela respondeu que não haviam câmeras na sala e que ela não tinha acesso às demais câmeras. Ela teria que entrar em contato com o gerente, que não estava trabalhando no dia. Eu estava enojado com os serviços e disse que teria uma conversa com o gerente no dia seguinte. Não tive escolha. Voltei para o quarto e contei a situação para minha namorada, extremamente irritado. Ela tentou me acalmar, dizendo que não podíamos fazer nada, e disse que era melhor sairmos e aproveitarmos a viagem que eu estava pagando. Por mais nervoso que eu estivesse, concordei com ela. Nós desativamos as notificações do celular para que nada nos distraísse, coisa que acontecia muito nas viagens. Então saímos, aproveitamos os pontos turísticos e voltamos à noite para o hotel. Peguei meu celular para checar sobre o meu trabalho, já que estava sem o notebook. Entrando em meu e-mail, percebi que absolutamente todos os meus e-mails que recebi no dia já tinham sido abertos. Comecei a entrar em pânico, pois sabia quanta informação pessoal havia em meu e-mail, redes sociais
os arquivos do notebook. Todas as minhas informações pessoais estavam naquele computador. O meu endereço, meu trabalho, fotos íntimas, conta bancária, senhas, tudo. Eu fui um imbecil por largar tudo isso na mesa de um hotel barato. Imediatamente mudei todas as senhas que me lembrei, mas isso não importava após o que aconteceu depois. Abrindo minha caixa de mensagens, que eu não conferi o dia inteiro, havia um número desconhecido, enviado várias fotos salvas no meu computador. Fotos extremamente íntimas que eu jamais iria querer que alguém visse. Então, haviam fotos que eu não tirei. Fotos de um corredor de hotel e uma porta de hotel. Era o nosso quarto de hotel. Havia também uma foto minha conversando com a recepcionista, tirada através da janela. Havia uma mensagem após as fotos dizendo: eu tenho todas as suas informações, seu endereço e o hotel em que está hospedado. Não ligue para a polícia, e mesmo que tente, estou usando um telefone não rastreável. Depois, outra mensagem exigindo que eu transferisse uma certa quantia de bitcoins para uma conta específica. Minha namorada me perguntou o que foi e eu contei. Ela começou a entrar em pânico mais do que eu e começou a piorar a minha situação. Deixei o quarto e fui para o banheiro, pensar com mais calma. Ele queria $1000 em bitcoins, mas eu não tinha como saber se ele me deixaria em paz e não iria me expor após a transferência, ou Deus sabe o que com todas aquelas informações. Eu decidi não obedecer às exigências. Minha namorada concordou com minha decisão e nós nos deitamos. Claro que estávamos sem sono após tudo isso. Conversamos, pensamos e nos preocupamos por horas, até que ouvimos batidas na janela do hotel. Minha namorada soltou um grito curto, de um susto, e desliguei as luzes, para quem quer que estivesse lá não enxergasse dentro. Convenci minha namorada de que estávamos seguros, mas não tive coragem nem de olhar pela janela. Ela sussurrou para chamarmos a polícia ou informar o hotel. Eu disse que faríamos algo se o problema persistisse, então pedi que ela tentasse descansar, enquanto eu ficava acordado, atento a qualquer ameaça. Recebi uma mensagem que dizia: estou olhando pela janela do seu quarto nesse exato momento, não estou de palhaçada. E mais 3 batidas na janela. Eu decidi criar coragem por um momento e mover a cortina para saber quem estava lá, e vi uma silhueta de um homem olhando para dentro. Minha namorada acordou e berrou. Eu disse shh e fechei a cortina, assustado. Peguei nossas coisas e fomos para a recepção, explicando a situação para a recepcionista, que nos deu a chave de uma sala no segundo andar e ligou para a polícia. Pelo resto da noite, minha namorada dormiu e eu não consegui. Estava sempre esperando uma batida na porta. De manhã, a gerente chegou e me chamou para olhar as câmeras. Havia um homem usando um boné que cobria 90% da porra do rosto, indo até a sala assim que fui pegar o café e saindo com meu notebook fechado na mão. Havia uma câmera que pegou o homem no ato, o que era suficiente para entregar para a polícia. Mas eu não tinha esperança nenhuma em recuperar meu notebook. Não havia nada que eu pudesse fazer para impedir as fotos de serem divulgadas. Eu só não queria pensar mais nisso. Cancelei meus cartões de crédito e mudei o resto das minhas senhas. Não havia muito mais o que fazer sobre isso. Entretanto, o que realmente me motivou a expor minha história na internet foi o fato de que 3 dias atrás, uma semana após eu chegar em casa, recebi uma carta no meu endereço dizendo: espero que não tenha esquecido. Eu ainda tenho todas as suas informações. Foi um lembrete aterrorizante. Saber que alguém mal intencionado tem meu nome, meu celular, meu endereço e minhas fotos mais íntimas. Tenho dormido com o olho aberto desde então e nunca estive tão paranoico. Se algo acontecer, informarei novamente. O homem nunca mais se pronunciou naquele perfil. Essas são ocorrências reais relatadas por pessoas de todo o mundo em sites sobre o assunto. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Sintam-se livres para enviar suas experiências que gostariam de ver em vídeo para o e-mail na descrição. Boa noite. Tranque suas portas e janelas. Você não quer sua história no próximo episódio, quer?